aqui a Apostila, né? E quero falar para vocês que estão aqui presentes hoje, vocês são muito importantes, porque vocês são soldados de Cristo. Enquanto tem multidão de pessoas que são soldados militares, que ficam nos quartéis e preparados pelos homens que comandam as guardas dos países, né? Que se transformam em autoridade terrestre e dá segurança terrestre aqui para o pessoal da sociedade. Vocês são os soldados de Cristo. Como soldado de Cristo, cada um de vocês tem uma importância grandiosa na mão de Deus, e vocês são mais fortes que qualquer outro soldado do mundo. Você tem poder sobre o Satanás, poder sobre a morte, poder sobre a eternidade, porque isso foi dado de Deus para o homem após Jesus ter vindo e morrido na cruz do Calvário para subir lá para o céu. Quando ele subiu, ele enviou o nosso Consolador, que é o Espírito Santo, que o mundo não conhece, mas nós conhecemos através da sua palavra. Amém? Então hoje nós vamos conhecer aqui, nós já estudamos essa parte aqui da Apostila de Efésios, capítulo 5, nos estudos anteriores. Hoje nós vamos só entender aqui o texto completo para chegar onde nós vamos dar andamento. Vamos lá. Ele diz assim, ó: sede, pois, imitadores, em Efésios capítulo 5, versículo 1. Diz: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Aqui nós já entendemos nos outros estudos. Vamos lá, subindo agora, Caroline. Aí, como filho amado. Aí ele disse: e andai, vamos subir mais um pouquinho para ficar melhor, né? E andai em amor, também como Cristo vos amou, se entregou por si, por nós, em sacrifício a Deus, em cheiro suave. Isso aqui já entendemos no estudo passado. Agora nós queremos. Mas, né, a formiga aqui, ali as coisas que Deus mandou que nós gostamos, que as coisas que Ele não gosta, né? Eu já explico muito bem. Aqui em Efésios, versículo 2, aí das coisas que nós não gostamos, né? Vamos lá. Aí, ó, bem aqui, porque bem sabeis que não, que nenhum devasso, né? Ou impuro, isso aqui já lemos também, né? Pode fazer parte do corpo de Cristo. Vamos lá, subir mais. Aí ninguém vos engane pela palavra vã, que é aquelas pessoas que falam: ah, estão dando glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, aleluia, e nós estamos dançando forró, está dando glória a Deus, toda alegria, mas na realidade eles estão chamando o nome de Deus igual. É aquele tipo de gente que não tem Deus, né? O que não agrada a Deus, né? Vamos subir mais, né? Portanto, aí vamos lá, subir agora, vamos entrar agora na parte que nós vamos entender agora. Portanto, esse aqui nós começamos isso aqui e paramos aqui na outra escola. Portanto, no outro tempo, erreis e era treva. Ali Deus falou naquela primeira parte, ele falou o quê? Falou, né, tudo no capítulo de Efésios capítulo 5, né? Naquela primeira parte ele falou do que Deus gostava e do que não agradava, né? Aqui ele está falando para o povo que já aceitaram aquela palavra lá, a obedecer a Deus, né? É uma carta, mas ele está falando para aquele povo que já receberam aquela carta, né? E de uma certa forma estão fazendo a vontade de Deus, porque os que não fazem a vontade de Deus já não classificam. Então aqui ele já está falando para o povo que receberam a mensagem, né? Que é para nós que estamos aqui na igreja. Essa palavra aqui, ela reflete muito sobre nós, porque nós estamos aqui porque nós queremos Jesus, porque nós queremos ser imitador de Deus, porque nós queremos ser o imitador de Deus como filho amado, como Jesus andou em amor. Então nós recebemos aquela mensagem, nós não fazemos o que desagrada a Deus, então nós, a equipe de Deus, estamos aqui porque nós aceitamos essa palavra. Ele diz assim: portanto, no outro tempo, erreis e eram trevas, agora sois a luz do Senhor e andai como filho da luz. Amém? Então, o que é que ele está dizendo? Portanto, nós agora somos convertidos, né? Nós somos uma pessoa que aceitamos a palavra de Deus, somos transformados. Então, já está falando direto para as pessoas convertidas, né? Aí ele diz: porquanto no outro tempo erreis. Quando nós errávamos, nós era treva, nós era escuridão. Nós éramos uma pessoa errada, mas quando nós recebemos a palavra de Deus, agora nós somos a luz do mundo, porque o crente ele tem que ser a luz do mundo, né? Em outras passagens bíblicas mostra que o cristão tem que ser a luz do mundo, né? Como filho da luz, como filho de Deus, que a luz é Deus. Ele diz: porquanto o fruto do Espírito está em toda a bondade e justiça. Pode subir mais, cara. E justiça, que nós tínhamos lemos anterior do coisa da bondade e justiça, que é bondade e justiça, né? Porque quando a pessoa fala em bondade e justiça, o pessoal começa a pegar esse texto aqui, essa palavra bondade, e começa a querer ser bom. E isso aí é um trabalho que geralmente o diabo faz no coração das pessoas para confundir a mente do ser humano, do cristão, do que quer ser fiel. Na questão da bondade. No dia que você vê uma pessoa, né, geralmente dando um presente para alguém ou fazendo coisa, ele está com interesse. Ele está com interesse, e principalmente se ele não for um cristão. Porque se ele não for um cristão e achar que está fazendo bom com os outros, dando comida, dando bebida, apoiando as outras pessoas, mas se ele não quer Cristo, ele não está fazendo bondade alguma, porque se ele não quer Cristo, ele não obedece. Se ele não obedece, ele está automaticamente perdido e está fazendo com que o outro seja perdido, porque a tendência de quem ajuda o outro é ganhar a confiança do outro.
Infelizmente o ser humano ele tem esse fundamento de gostar de ser agradado, né? Então existem muitas pessoas que se colocam à disposição de viver da bondade dos outros, e isso não é a vontade de Deus. Deus quer que todos nós sejamos uma pessoa independente. É tanto que você tem uma ideia, todo pai que tem uma natureza normal, ele gosta que seus filhos sejam independentes e tenham seu seguro, né, de como viver a sua vida e se manejar, porque aquela questão da pessoa ficar dependente de outra pessoa, isso aí não é de uma pessoa normal. A pessoa normal, ele tem um certo sentimento de viver independente. A independência é uma coisa do cristão normal, né? Então, se a pessoa ficar dependente só de bondade dos outros, é lógico que a pessoa vai ficar doente espiritual, porque nós devemos ser dependentes somente de Deus, né? Claro que nós temos que ter amizade, ter pessoas que possam nos dar oportunidade aqui na terra, mas na realidade é o seguinte: a luz de Deus, ele faz com que a mente nossa produza uma sincera luz, que é a luz do Espírito Santo, que ela ilumina todos os nossos passos, para que nossos passos sejam totalmente perfeitos e perfeitamente com Deus 24 horas, para que nós não venhamos se tornar dependentes de outra bondade de outra pessoa. Ah, mas toda vida existiu isso. Não existiu, porque o pecado ele sempre existiu desde o começo do mundo, mas essa palavra bondade tem muito sentido, porque quando ele fala assim, porque o fruto do Espírito está em toda a bondade, né? Em toda a bondade de Deus salvar nossas almas. Qual é essa bondade aqui? A bondade de Jesus que morreu na cruz para nos salvar e de nos tornar administradores das coisas celestiais aqui na terra. Amém? Então essa bondade aqui é quando de Jesus que fez para nós. Não é de nós pegar e dizer assim: eu vou ser bom, porque Jesus ali na Bíblia que o fruto do Espírito a gente fazer bom, vou fazer uma cesta básica, está entregando. Olha, até hoje, todo cristão que já congregou com nós aqui em outras igrejas que eu já pesquisei, que começou a inventar essa história de ser bom com os outros lá fora, com os pobres, querendo ser bom, com pouco tempo depois ele afarta, porque isso é um sinal do capeta entrar no coração das pessoas. Mas irmão, a pessoa ser bom na Bíblia, o diabo entrando na pessoa, irmão, inclusive aqui onde está, justamente que essa bondade aqui não é para nós olhar para nós querer ser bom. Você pode observar que toda vez que uma pessoa cria uma cesta básica para alguém, ele está querendo crescer em cima daquela pessoa. O que acontece no tempo da política? É o tempo que o povo apresenta mais, hoje quase não estão proibindo isso aí, mas é o tempo que o povo apresentava mais falsidade. Dando cesta básica, dando dinheiro para o povo, e tudo é falsidade. Então é uma manifestação da falsidade do ser humano. E a falsidade, quem que é falso? É o Satanás. Onde foi que o Satanás manifestou suas primeiras falsidades? Lá no céu, quando ele era ainda um anjo de luz, né? Era o Lúcifer, né? E ele começou a falsidade. Deus ensinava ele para ensinar o povo que estava preparando para descer para o céu, e ele começou a preparar um exército para ir também contra Deus. Então a falsidade começou lá no céu, quando Deus ainda fazia o plano de criar o céu e a terra. Amém? Então essa palavra bondade tem sentido demais. Toda vida que fala em bondade na Bíblia Sagrada, as pessoas que não têm o verdadeiro Espírito Santo começam a ser guiados por essa palavra bondade e caminhar num caminho totalmente diferente do que Jesus fez. Porque a bondade que nós devemos olhar aqui é a bondade de Jesus que fez, né, sem cobrar nós, morrer na cruz do Calvário para nos salvar. Então, se nós quiser ter esse fruto do Espírito em toda a bondade, é nós aceitar Jesus por completo. Como é que a gente aceita Jesus por completo? Vocês sabem, eu já disse para os irmãos que nós temos que vir no pé do altar e dizer assim: eu aceito Jesus como único e legítimo Salvador da minha alma, perante o povo que estão ali, uma ou duas ou mais pessoas, e ali você tomar aquela decisão. Irmão, eu posso me converter em outro lugar onde estiver? Sim, desde que você esteja com vontade e não esteja realmente dúvida do que você está fazendo. Porque se você converter debaixo do pau e não tiver um verdadeiro cristão pregando para você ali, então você pode estar realmente ali caindo na cilada do inimigo, que uma pessoa pode chegar para você: eu sou Deus, eu sou um cristão, eu sou uma pessoa que obedece a palavra, eu quero saber se você aceita Jesus como Salvador. Essa decisão, tudo bem. Agora, como que você vai ter uma base, né? Jesus, você pode observar que quando Jesus convenceu muitas almas a seguir ele convenceu no meio de uma multidão. Então, toda vida que Deus quis fazer o seu trabalho, ele fez assim. Quando ele quis fazer com uma pessoa sozinha, Deus ele fez um trabalho interessante, como ele fez na conversão de Paulo, né? Ele fez um sobrenatural com ele. Então, no tempo de hoje aceitável de Cristo, não é necessidade mais de nós precisar de um sobrenatural para nós se salvar, para nós tomar uma decisão. Que as portas das igrejas estão abertas por todo lado, embora não tenha todas sérias, né? Mas você pode olhar e observar, pedir sabedoria divina, procurar conhecer a respeito daquela doutrina, né? E também se converter. Aqui, quando ele fala nesse texto aqui de Efésios, né, na bondade, ele está falando do povo lá que se converteram, que quiseram ser imitador de Deus. Portanto,
A bondade é as pessoas que transformam, né? Essa bondade que ele diz, que o fruto do Espírito vem toda bondade, é as pessoas que aceitaram Jesus e viraram um seguidor de Cristo, né? Ou seja, que vive a palavra de Deus. Aí essa bondade, por que confirma isso aí? Porque ele diz, e justiça. O que significa justiça? Significa fato. E o que é fato? Fato é conhecimento, né? Então, o conhecimento da pessoa, né? Quando se diz um fato, né? É um acontecimento. Então, justiça é fato. E quando você tem, por exemplo, a bondade de Deus na sua vida, é quando você virou um imitador de Deus, né? Como eu expliquei na semana passada, não tem nada a ver de fazer sério a terra, como filho amado, que é o seguidor de Cristo, não é fazer como Jesus fez, né? Que Jesus morreu na cruz do Calvário. Mas quando ele mostra como a pessoa segue Jesus verdadeiramente, você começa a perceber pelo próprio Espírito Santo que a palavra de Deus, o que ele diz que ele não gosta que nós faz, nós transformando, fazendo o que ele e Jesus gosta, nós viramos o fruto da bondade de Deus que nos salvou. Nós viramos uma pessoa com o fruto dessa bondade e justiça, ou seja, bondade e justiça significa fato. Então, quando se fala justiça, já significa fato. O que é o fato? Nós somos salvos. Então, para nós ter o fruto, né, da bondade, nós temos que ser salvos. E para nós ser salvos, o que vai acontecer? Nós somos imitador de Deus, seguidor de Cristo, né? Nós somos um discípulo, nós somos um missionário, que aprova essa palavra vindo para nós direto, né? Por quê? Aprovando, olha, veja, aprovando o que é agradável ao Senhor, amém? Por que ela é aprovando o que é agradável ao Senhor? Porque nós aprendemos lá que o que Cristo que Deus quer, ser depois imitadores de Deus, como filho amado, e andar em amor, né? Como Jesus andou, em cheiro suave, né? E aí nós chegamos aqui, portanto, o fruto do Espírito está em toda bondade, justiça e verdade, né? Justiça e verdade. Então, o que acontece? Aprovando o que é agradável a Deus. Quer dizer, ou seja, um cristão ele tem que concordar. O que significa aprovando, irmão? Essa palavra aprovando aqui tem muita coisa interessante, né? Vocês sabiam que nós estamos numa escola seminária que guia com os movimentos do Espírito Santo e toda a sociedade que nós trabalhamos nesse grupo? Por exemplo, é uma associação que nós trabalhamos, né? Pregando a verdade da Bíblia. E essa verdade da Bíblia, né? Ela precisa de ser agradável a Deus. Porque esse grupo que recebeu essa mensagem de bondade e justiça, que é o povo que aceitaram Jesus, né? Esse povo estão aprovando esse trabalho, aprovando o que é agradável ao Senhor, amém? Quer dizer, aprovando, essa palavra aprovando significa concordância, amém? O que acontece quando tem um dos missionários que estão participando das escolas que afasta do grupo? É porque ele não aprovou o que nós estamos fazendo, não foi aprovado. Então aquelas pessoas que não concordam, as que não aprovam, né? Por exemplo, um candidato à política, quando é que a pessoa perde? É quando o grupo maior não aprova o que ele está fazendo, porque o maior aprova, eles votam e aquela pessoa se elege, né? No ministério, na palavra de Deus, na obra de Deus, nós temos essa palavra séria também, de aprovando, porque aprovando é concordância. Então, se a pessoa concorda com os ensinos da palavra, com o nosso trabalho que estamos aqui na igreja, reunindo todos os sábados, eles procuram participar. Isso mostra que é agradável a Deus, aprovando o que é agradável a Deus. Isso aqui mostra que agrada ao Senhor. Então, se está registrado na Bíblia, algumas coisas, a Bíblia não tem tudo o que Deus gostaria que nós soubéssemos, é apenas uma pequena parte do que Deus gostaria que nós soubéssemos. Por exemplo, aqui ele é uma carta ao povo de Efésios, chegou até nós hoje aqui, mas ele está convencendo algo, ele está falando para o povo lá de Efésios aqui já que aceitaram aquela carta, que concordaram com a comunicação de Deus e o homem naquela época. Hoje também nós temos essa combinação entre Deus e os homens para nós hoje aqui nesse grupo, né? E aí nós somos uma união, inclusive a nossa união é a União Filantrópica ao Cristianismo, do sétimo dia. Então o que acontece? Nós não somos igreja adventista, mas somos da Igreja Internacional Deus na Fé em Obra do sétimo dia. Nós temos uma fé aprovada pelo Senhor, aprovando o que é agradável, ao Senhor. Aí diz, e não comuniqueis com as obras infrutuosas, né? Essa palavra é interessante, infrutuosa das trevas, né? Olha, quando se fala das obras, não comuniqueis, o que é a palavra comunicar, meus amados, né? Mais uma vez nós tivemos no estudo da semana passada falando que Deus não gosta de quem faz parte da rodinha. Ele diz assim, ó, não comuniqueis com as obras infrutuosas, né? Essa palavra é um pouco difícil para quem não tem muita cultura. Infrutuosa, né?
Quer dizer, nós não devemos se comunicar com as obras, ou seja, com aquele movimento que produz um fruto, né? Que não produz fruto. O que é que não produz fruto? É roda de mentira, de escarnecedor, roda de formiguês, roda de coisa errada, né? Por exemplo, a pessoa que gosta de falar besteira, não tem futuro, né? Uma pessoa, um velho ditado que eu já vi isso aí, eu aprovo isso aí, diz que quando um espinho tem de furar, de pequeno traz a ponta. Então, a gente começa a ver as coisas dessa forma aí. Se é uma pessoa, se um menino desde pequenininho começa a mostrar aquela coisa na sua vida, aquela vocação, você já sabe, tiver uma experiência, sabe o que vai dar no futuro dessa criança. Por quê? Porque uma criança que não produz fruto, tudo que ele pega e bagaça e faz tudo, não tem sua inteligência, não é de criança até 2 anos, 3 anos, não, é de 4, 5 anos para frente, você começa a ver a inteligência das crianças sendo mostrada, né? Então, aqui ele está dizendo o seguinte: não comuniqueis com as obras infrutuosas, né? Então, a gente não deve fazer parte, né, comunicar com as pessoas. Inclusive, tem um certo ditado também, não é ditado, porque a Bíblia não é ditada, a dita é provérbio e passagem bíblica, né? Que diz assim, ó: diga quem tu andas, que eu direi quem tu és. Então, o que acontece? Se nós procurar nossas amizades na nossa sociedade, com as pessoas que você sabe que ele... às vezes a gente não conhece, tem uma amizade que toca com todo mundo, mas o que você acha de você aproximar de uma pessoa, né, para fazer alguma viagem, para trabalhar junto, para fazer alguma coisa? Eu já dei um testemunho, inclusive, nas minhas redes sociais, mostrando que um dia eu quase morria porque eu viajei num carro, eu não tinha opção, foi o jeito. Mas uma pessoa mais 2 caras, todos 2 eram traficantes. E aí um começou a falar mal do outro, jogando o outro, chegou lá na frente, um perguntou a notícia do outro e eu dei. Aí o cara foi e queria me matar. Aí eu era jovem ainda nesse tempo, né? Por quê? Porque eu estava comunicando com as obras, ou seja, com o traficante que é infrutífera, inclusive para Deus. O fruto da injustiça é a morte, né? Então isso é um testemunho errado. Por exemplo, se você sabe que uma pessoa é traficante, deixa ele quieto lá. Você não pode, se puder pregar o evangelho para ele, pregue. Mas se você convidar para ir na igreja, convida, né? Agora você ir lá sentar na porta da casa dele, no ponto dele de venda e bater papo para ele, você não pode fazer isso aí. Se você souber que no lugar vende maconha ou cocaína, não pode assentar com aquele pessoal, desde que você seja um verdadeiro cristão, seguidor de Deus e aprova as coisas agradáveis a Deus, né? Então aqui é uma carta. Carta significa comunicação de um povo para o outro. Nesse caso é de Deus para o povo de Efésios que chegou até nós hoje. Então essa mesma mensagem serve para nós hoje, para você que está nos assistindo, serve que as obras que nós não devemos se comunicar com as obras infrutíferas, né? Mas, irmão, um ser humano que não tem, que suas obras é infrutífera, me diga uma coisa, né? Quais são elas, né? Olha, não quer dizer o ser humano, mas nós, ser humano, todo mundo pode comunicar com um, dar um bom dia, boa tarde, convidar para ir para a igreja, falar em Jesus. O que nós não podemos é nós ter consciência que naquele lugar que aquela pessoa está sentada ali, ele age, por exemplo, ele tem um bar, vende cachaça, não pode assentar onde vende bebida, nem cerveja, né? Onde tem bebida alcoólica, nós não podemos assentar naquele lugar. Ele está dizendo para nós não assentar e bater papo, não assentar onde as pessoas... Mas as pessoas que estão lá, nós podemos conversar sim, podemos chegar lá e dizer bom dia, boa tarde, convidar, falar um pouco de Jesus. Mas não pode assentar para lá e ficar ouvindo com ele. É que nem aquela história que eu já falei para os irmãos aqui, que uma vez eu fui interrogado, né? Porque uma pessoa convidou outra para ir para uma reunião. E essa reunião era de um grupo que não guardava os mandamentos. Eu digo, a gente não pode fazer isso aí. E a outra pessoa criticou e disse que eu estava errado, porque Jesus não fez exceção de pessoa. Essa é a questão aqui. Jesus, ele não fez exceção de pessoa. Ele nunca se comunicou com alguém ouvindo. Porque a palavra comunicar, que é a mesma comuniqueis, ele está dizendo para nós, não comuniqueis, né? Essa palavra, ela tem 2 assuntos. Ela tem a palavra de você comunicar com a outra pessoa e da outra pessoa comunicar com você. O que foi que aconteceu? Ela nunca aceitou comunicação de pessoas erradas com ele. Agora Jesus comunicou com pessoas erradas. Porque nós não devemos aceitar ensinamentos, né, das pessoas erradas. Mas nós devemos ensinar as pessoas erradas. Então nós devemos comunicar, ensinando para as pessoas, né? Então isso é que não é fazer exceção de pessoa. Você não pode fazer exceção de um dono do bar, de um traficante, de uma boca de fumo. Da obra deles você não pode se comunicar. Agora, de Jesus sim, você pode passar lá, não assentar, mas olha, porque você sabe que lá tem aquela obra, lá tem as placas, por exemplo, das bebidas tem as placas, e dos outros tem aquele movimento que a pessoa já sabe mais ou menos. Dificilmente a pessoa não sabe onde é que vende as coisas hoje, né? Aí o que acontece? Você não pode chegar lá e assentar e bater papo ouvindo o que ela está falando. Se eu chegar lá e disser assim, olha, eu vim aqui
para falar de Jesus com você um minuto aqui, convidar para você ir em tal lugar, ser na igreja com nós, numa reunião em tal lugar, tudo bem. Porque se for lá é perigoso para uma pessoa. E se nós assentar, é perigoso nós ser contaminados. Que nem eu falei para vocês, que eu já fui vítima disso aí, né? Então nós assentar perto ou viajar, pode correr o risco de nós ser eliminado, né? Eu corri o risco de ser eliminado porque o cara perguntou, tu viu fulano de tal dentro do carro? Eu disse, vi. Aí o cara foi e disse, e aí ele foi, como eu dizer que vi, né? E ele disse, ele ainda falou, assim, ele falou alguma coisa, ele falou. E eu falei a verdade, o cara queria me matar, quando eu era jovem, né? Graças a Deus. Aí o que acontece? Graças a Deus porque eu não morri, né? Então o que acontece? Então não comuniqueis é muito sério, né? Que é uma questão de você não poder comunicar, aceitar a comunicação dele. Mas você, comunicação, você pode. Então Jesus, na sua história, você não vê Jesus chegando no lugar, sentado no bar, que lá já tinha aquelas coisas, aquelas rodas sentando no lugar de carnecedor e ficar ouvindo o que eles estão ouvindo. Não. A pessoa de Deus, ele tem que comunicar, ele tem que pregar o evangelho. Jesus não fez exceção de pessoa porque ele tem que fazer. Como ele é a luz do mundo, né? Como nós estivemos lendo aqui, como a gente cristão é a luz do mundo, aonde você chegar lá, o brilho. Um dia eu cheguei, eu posso dar esse exemplo também. Eu cheguei numa cidade, não, aqui no Balsa mesmo. Eu cheguei num local que estava até mexendo com o negócio e tinha um pessoal que queria comprar. O dono do bar, do estabelecimento, entrou lá dentro para pegar o dinheiro e ficou um rapaz com a cerveja na mesa empareado comigo, conversando. E de repente o cara chegou e me pagou, e o cara que estava sentado lá virou para mim e disse, irmão, eu entendi o que o senhor estava falando para mim aqui, e entendi o bebedor, me disse, e entendi que o senhor é um cristão e o que o senhor está pregando para mim. Embora muitas pessoas que estão aqui perto de mim não entendam que o senhor pregou para mim, mas eu aceito a palavra que o senhor pregou para mim. Eu não nem me lembro o que foi que eu falei lá. Eu sei que eu falei de Jesus, do que agradava a Deus, do que podia acontecer. Não era dizendo que foi de uma forma assim que eu falei. Eu tenho certeza que não foi eu, foi o próprio Espírito Santo que falou naquela hora para aquele homem. Então quer dizer que eu me comuniquei com aquele jovem que estava bebendo, né? Porque eu cheguei naquele lugar lá, eu estava organizando outra coisa, e o rapaz foi me negociar comigo, não era droga, era banana que eu vendia, né? E aí o que acontece? Eu comuniquei com o dono daquele estabelecimento, ele me comprou as bananas, e enquanto ele fosse pegar o dinheiro, em poucos segundos eu comuniquei com aquele jovem, e eu conquistei ele de alguma certa forma, porque ele viu que eu era um cristão. Ele olhou para mim e viu o brilho do Espírito Santo. Então, com as obras infrutíferas, né? Quer dizer que aquele jovem lá as obras infrutíferas. Comunicar tem duas versões, é você ouvir e você falar. Então, com a obra infrutífera, né? Você não pode ouvir, porque senão não vai dar fruto nenhum, né? Agora, você comunicar, pregar o evangelho é outra coisa. O missionário tem que pregar a palavra de Deus, amém? Porque a obra infrutuosa das trevas, né? Quer dizer, tudo tem sua obra, né? O que é que significa treva? Né? É escuridão. O que significa escuridão? É o caminho sem obra de Deus, infrutuoso, né? Voltando aqui, ó. Então, treva são as obras infrutuosas, o caminho das obras infrutuosas. Então Deus diz para nós não se aproximar. Mas, olha o que Deus diz que não. Mas antes, né? Antes condenai-as. Amém? Foi o que aconteceu comigo quando eu cheguei lá perto daquele jovem. Eu não deixei ele falar comigo, mas eu falei com ele. E ele entendeu que eu estava condenando ele, aquela obra que ele estava fazendo lá, aquela bebidice que ele estava fazendo lá. Aí aconteceu, mas antes, condenai. Mas você pode chegar onde o cara está bebendo e dizer assim, pai, tu está errado, beber isso aí faz mal. Não pode dizer assim não. A gente tem que ter educação, né? Tem que ter cultura na escola sabatina. Vamos lá, pode chamar essa carona para cima, vamos lá para nós entender mais um pouquinho, depois na reversa. Mas antes, condenai-as, né? Pô, como é que a gente tem que condenar isso aqui? A primeira coisa que você faz é buscar todo tipo, né, de evitar você aproximar dessa obra. Aqui tem um bar, você evita parar naquela porta, você evita... Só se for o caso, no caso aí passando na rua, né, vendendo banana, eu tinha que encostar lá, o cara chamou e eu vendi, mas eu nem ofereci, eu não ofereço. Eu passo em porta de bar, cara lá no meu som, a ver se está alto demais ou baixo o meu, mas eu não encosto lá. Agora, se a pessoa chama, eu até desconfio, porque de lá saem muitas pessoas e às vezes falam alguma besteira, já fico reado já. Mas a gente vende, né? Mas o que acontece? Eu não dou ouvido a ele lá, porque a maioria deles sai fora de si e são legiões de demônio, né? Então o que acontece? Mas antes condenar. Condenar é você não concordar. Por exemplo, tem muitas pessoas que pensam que condenar, né, significa você não concordar. Uma comparação. O que acontece, né, com uma coisa que quando nós praticamos algum erro na nossa vida, né? Quando nós já praticamos algum erro na nossa vida, o que é que nós temos que fazer? Se arrepender. O que é arrepender? Não praticar mais. Amém? Eu acho interessante que na própria Bíblia, como eu sempre falo para os irmãos, que a própria Bíblia Sagrada, aqui é escritura sagrada, né, porque está na apostila, são os textos bíblicos na apostila e a organização do escritor. O que acontece? A Bíblia diz que quando a pessoa
Mas antes de nós aceitar a correção de um sábio, de que é um elogio de um tolo. Amém? Por exemplo, toda vida que eu já fui elogiado pelo tolo, né? Que a pessoa tolo significa aquela pessoa que não sabe, não tem sentido das coisas, né? Na realidade não deu fruto nenhum. E quando eu fui repreendido por alguém mais sábio do que eu, o que aconteceu? Deu fruto, né? Então a correção é melhor do que um elogio em certo momento. Amém? O elogio às vezes serve para agradecer a pessoa. E uma repreensão é que nem uma crítica, né? Então, para a gente condenar, não precisa você repreender o outro, não precisa você criticar. A única coisa que você tem que fazer quando você condena alguém é você distanciar daquilo que não agrada a Deus, sabe? Porque você é um instrumento de Deus. Aqui Deus está falando de uma pessoa que é instrumento de Deus. Quando a pessoa é instrumento de Deus, ele tem que se afastar do caminho do mal. Então, onde é que rola o mal, irmão, aqui na terra? Pode observar. Onde rola o mal é aonde vende a bebida, onde vende a droga, por quê? É onde mais destrói famílias, é onde as pessoas, movimentos mundanos, né? Quando se fala em movimentos mundanos, são aquelas coisas que não agradam a Deus. E então você tem que se afastar dessas coisas. Irmão, mas a sociedade toda vai para lá, como é que eu vou viver o mundo social? Irmão, não existe as pessoas sérias no mundo, não importando qual seja o crédito religioso. Tem muita gente séria nesse mundo. Tem pessoas que não têm crédito religioso, que não bebem, não fumam, estão a fim de ouvir alguém que queira ser realmente frutuoso, né, e não infrutuoso, né? Então tem pessoas que precisa de nós, né, que tem nós como ela. Ele diz assim, ó, porque elas fazem em oculto, até dizem, é torpe. Ou seja, as coisas infrutuosas, né, que o ser humano faz aqui no mundo, né, em oculto, quer dizer, faz escondido, até mesmo lá parece torpe. Por exemplo, não sei qual de vocês já viram, mas já vi mulheres novas, bonitas, dizendo assim, ah, menino, mas hoje eu namorei com um homem bonito, fulano estava assim, hoje eu namorei com 3 homens, desse jeito. Quer dizer, ela achou que era top, né? Mas na realidade, de top não tinha nada, né? Todas essas coisas serão manifestas. Já vi também homem dizer assim, ah, mas eu sou namorador, eu tenho tantas namoradas. Às vezes ele parece ser top, mas naquilo ali, principalmente no nosso país aqui, parece ser top, coisa não é nada. Hoje já vi gente dizer assim, eita rapaz, mas ontem eu bebi tanto que fiquei bebendo, dormi bem cheio, bebi tantas garrafas de cerveja. Aquilo fez um mal para ele, né? Às vezes já vi gente falar disso, rapaz, meu salário foi todinho na droga, eu cheguei da fazenda, o cara falando assim, né? Cheguei da fazenda, comprei uma pedra de caco e roupa, gastei meu dinheiro todinho de bebendo na porta do clube. Eu vi o cara contando isso. Na hora que ele estava fazendo aquilo ali, quando ele estava contando para alguém, parecia ser top. Se outras pessoas ao redor dele achou isso, não, se ele estava gastando dinheiro todinho nas pedras de crack, estava sendo bom. Mas aí o que acontece? Nós cristãos temos que condenar uma atitude dessa, né? Ou seja, não concordar, não dividir nosso espaço com ele, não é espaço ou tempo, é nós comunicar com essas pessoas, porque até o que sai da boca deles é infrutífero, né? E aí isso acontece, né? Então o que acontece? Você pode fazer em oculto, mas depois é revelado. O tempo, mas todas essas coisas se manifestam, sendo condenadas pela luz, porque a luz tudo manifesta. Agora isso aqui é interessante que nós façamos uma recapitulação bem, que é para nós aprender essa questão aqui. Quando Deus fala assim, ó, essas aqui são as coisas erradas que a pessoa faz depois, aí como diz, mas todas essas coisas serão manifestas, sendo condenadas pela luz, né? Aqui você já sabe que vai ser condenada por Jesus, né? Aí as pessoas começam a pensar, eita, não vou fazer isso aqui não, porque quando eu morrer, Jesus vai me cobrar isso aqui. Irmãos, a Bíblia diz que há de nós ser julgados pelo Deus, mas só que Jesus deixou uma coisa bem clara. Ele deixou bem claro que ele não veio para julgar o mundo. Jesus não veio julgar o mundo. Ele vem defender no dia do julgamento, né, o mundo, e ele já veio uma vez para salvar. Então ele não vem condenar o mundo. Então, se a luz é Jesus, né, a luz também representa o povo aqui da paz. A luz também representa a Bíblia. Então, quando se fala em luz, você já começa a pensar assim, então não vou fazer isso aqui de errado, eu vou entender a palavra, porque senão Jesus vai me condenar. Não é Jesus. Jesus não veio condenar o mundo e nem vem condenar o mundo, né? Ele nem veio condenar o mundo e nem vem condenar o mundo. Jesus veio salvar a humanidade e vem julgar a humanidade, porque ele é o nosso advogado, ele vem nos defender. Amém? Então, quando ele chegar aqui na terra, ele vem o papel dele de defensor. Quem vem ao acusador é o Satanás, né? Então, o que acontece? Então, é interessante, porque estas obras erradas que nós falamos agora há pouco, né? Ela pode até fazer em oculto e achar que é vantagem. Mas, é o que ele diz assim, mas, né? Achar que é top, né? Top significa vantagem. As pessoas fazem as coisas erradas e acham que é vantagem, né?
Às vezes a pessoa pode dizer assim, mas é vantagem, mas os que temem, ele teme dessa forma. Mas todas essas coisas serão manifestas, sendo todos condenados. A maioria do povo só pensa que é depois que Jesus vier, depois da nossa morte, né? Isso mas aí Deus não tarda não, Jesus não veio condenar ninguém. Vamos entender essa mensagem, puxa um pouquinho para cá, Carol, antes dessa chave aqui, para nós saber entender essa parte bem aqui. Mas, subiu, foi tudo. Pode subir, mas depois vai baixar, né? Essa frase bem aqui, que quando tu botar aqui. Aí diz assim, mas vamos ver. Mas todas estas coisas se manifestam sendo condenadas pela luz, porque a luz tudo manifesta, né? Então, o que significa isso aqui, irmão? Então, nós entendemos que a luz é Jesus, mas na Bíblia também fala que a luz é a palavra de Deus, né? E fala que tudo que a palavra de Deus fala, quando fala manifestar, sabe que é a verdade, né? Por quê? Se você plantar uva, você vai colher uva. Se você plantar espinho, você vai colher espinho, né? Então, o que ele quer dizer isso aqui? Porque pela luz tudo manifesta. Significa o seguinte: por isso diz, desperta tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Amém? Essa parte aqui é muito interessante nós aprender, porque é um pouco confusa para muita gente que vai ler, como o apóstolo Pedro chegou a citar nos seus livros da Bíblia, que a Bíblia é um momento difícil de se entender. Aqui é um pouco meio difícil, né? Aparentemente nós vamos pensar que Jesus e Deus vai nos condenar. Não é. O que ele está dizendo, ele dizendo o seguinte, é que a manifestam significa o que nós faz aqui na terra, né? Nós podemos entender isso aí viajando na história. O que nós faz aqui na terra vai produzir de acordo com o que nós plantar. Por exemplo, na história da Bíblia, na história de Caim, para você ter uma ideia, na história de Caim, que foi onde foi manifesto outra vez, desde lá no céu, a segunda vez que o inimigo das nossas almas se manifestou aqui na terra, ele entrou na cabeça de Caim, né, e mandou matar Abel, né? Muitos pensam que Deus matou Caim logo. Vocês sabiam que da vida de Caim produziu outros filhos, e que esses outros filhos viraram criminosos do jeito dele e sofreram do jeito dele pela não na terra. Então, o que acontece? O que Jesus fala é isso aí, quer dizer, a maldade de Caim foi manifesta sobre a sua própria pele aqui na terra. Não foi Deus condenando. Ele diz, olha, a própria palavra já o condena. Então, quando você faz um ato aqui pecaminoso, a própria palavra diz que nós escolhemos aquela consequência. Então, não é Jesus que vai fazer nada contra nós, porque nós produzimos alguma coisa na nossa vida infrutuosa, mas a nossa própria vida vai fazer com que nós aconteça aquela mesma coisa. Nesse caso aqui, com que ela seja manifesta. Por exemplo, se você, ouvindo a palavra de Deus desde o começo, você perceber que Deus ele tem um plano, né? Um plano de quê? Que nós, obedecendo Ele, que Ele diz assim para nós nessa carta: sede, pois, imitadores de Deus como filho amado, em Efésios capítulo 5. Sede, pois, imitadores de Deus como filho amado. Então, aí como filho amado, como Jesus Cristo, que é o papel de Jesus, ele é o nosso criador, o papel de Deus, ele é o nosso criador e o nosso mantenedor. O papel de Jesus é o nosso salvador e o nosso defensor. Amém? Então, Jesus é o nosso salvador e o nosso defensor, é o nosso advogado, né? O primeiro papel de Jesus, salvar nós aqui na terra do pecado. O segundo papel de Jesus, no julgamento, de nos defender do inimigo, que ele é o acusador e o Satanás. Então, o que acontece? De lá para cá, todo o propósito de Deus é salvar almas. Então aqui ele está falando para o povo, né, que um dia desobedecesse a Deus. Ele está falando aqui já por dois tipos de gente: o que desobedecer a Deus, o que não quiser a luz, né, o que procurar só fazer ao contrário da palavra de Deus, não dar fruto da palavra de Deus e produzir coisa errada, fazer tudo ao contrário de Deus. Aí o que acontece? A maldade desse mundo vai se manifestar na vida dele. Como? Vai aparecer coisas ruins, pesadas na vida dele, que às vezes ele fica tão cego que não consegue enxergar. O que mais acontece é a pessoa errada não enxergar as coisas certas. Por exemplo, quando tem uma pessoa que não é tão mal demais, e que tem, às vezes não é cristão, mas tem um lugar no Espírito Santo para Deus habitar, Deus ele vê no coração daquela pessoa e ele encaminha o Espírito Santo para aquela pessoa. E aí o que acontece? Aí aquela pessoa se converte, porque esse papel é interessante isso aí, irmão, porque é o seguinte, é onde é manifesta até a questão do pecado contra o Espírito Santo, porque em Apocalipse diz que o pecado contra o Espírito Santo é aquele pecado em que a pessoa rejeita
o Espírito Santo quando aproxima de si. Por exemplo, quem rejeita uma mensagem como essa, ele tá pecando contra o Espírito Santo. E aí é onde manifesta, né? Quando a pessoa peca contra o Espírito Santo, né? Então manifesta a própria maldade dele sobre a própria vida dele. As coisas ruins começam a acontecer. Irmão, mas na vida de crente acontece coisa ruim também. Irmãos, nós estamos no mundo e no mundo está maligno. Tudo pode acontecer aqui na terra. Então o que acontece? Só que tem o seguinte: Deus, ele tem cuidado até agora. Vocês podem observar que ele tem cuidado do seu povo. Ele tem cuidado dos seus filhos. Nós olhamos para essa manifestação de Deus e do inimigo, né? Porque o inimigo manifesta na vida das pessoas, a maldade da pessoa manifesta na vida da pessoa, né? Mas Deus manifesta. Quando ele se fala aqui, né? Porque as coisas em oculto que a pessoa mal faz pode até aparecer top, mas todas estas coisas se manifestam sendo condenadas pela luz. Amém? Quer dizer, a luz significa a palavra. Ela é que está nos julgando. Todas as maldades do mundo, elas são condenadas pela palavra, né? E não por Jesus. Jesus tem o papel dele fundamental, salvar, né? A primeira vez, na próxima vinda dele, ele vem nos defender. Ele é o nosso defensor, não é condenador. Então a palavra de Deus mostra que é verdade, em toda verdade e justiça. Se você fizer as coisas certas e obedecer a palavra de Deus, vai ser manifesto coisas boas na tua vida. Se não, vai ser coisas ruins. O que é coisa ruim? Doenças desconhecidas, sem cura, que o remédio não cura, acidente que tira a vida, deixa sequela, destruição nas famílias, né? Desavença na família, né? Por exemplo, destruição, discórdia, é o que acontece, né? Sempre acontece aí, toda vida que uma pessoa é mal. Mas mano, por que fulano tal, ele é sério assim, ó? Muitas vezes, eu já vi esse caso, muitas vezes o homem, numa casa, ele é justo, mas a mulher é injusta. Muitas vezes o homem não xinga, não invoca Satanás, só invoca Deus. Mas só que quando ele foi formar aquela família, lá no passado, ele não procurou uma pessoa do seu nível social. Ele era tão sério, tão tolo, que ele encarou a primeira pessoa que chegou na frente dele e disse: olha, eu te amo e quero me casar com você. Mas irmão, isso acontece aonde? Acontece nas igrejas, acontece em todo lugar. Aí o que acontece? Às vezes o coração de uma pessoa é duro e o outro por um lado e é fraco por outro. O que acontece? Acontece coisas ruins nas vidas, acontece. Porque aqui no mundo, desde a criação, Deus fez a mulher, fez o homem, né? E depois viu que era ruim viver o homem sozinho e fez a mulher. Então aqui no mundo, para se construir uma felicidade e a base de um cristão, ele tem que ter família. E família é um homem ou uma mulher construindo família, né? Produzindo e crescendo a família. O que acontece? Às vezes o homem prega Jesus e a mulher só prega o diabo. Porque pregar, irmão, é dar testemunho. Quando você vê uma coisa que o diabo fez na vida de diabo, aqui você está pregando. Pregando para quem, irmão? Para os inocentes, para os que não conhecem. Porque você falou ali do diabo, de uma obra que ele fez. Você não vê o diabo, você vê um tijolo desse caindo no pé, machucando. Você vê um cachorro latindo contra você. Então ali foi a obra do diabo. E você diz, diabo, quer dizer, você foi um testemunho para o capeta de uma maldade que ele fez aqui na terra. Então o que acontece? Por causa disso, a pessoa paga a sequela. Paga a sequela. Inclusive, se for casado, os dois vão pagar o mesmo preço. Porque a Bíblia diz que o homem e a mulher largará pai e mãe para seguir a sua própria vida, para viver com quem não conhece, né? E você sabe que uma casa para administrar com duas pessoas sempre acontece. Então, que existe essas coisas no meio da humanidade? Tem. Por quê? Por causa do pecado, né? Então, mas a gente já sabe que as obras do mal são manifestas, né? Agora, o que acontece com as pessoas que não praticam? Vamos subir mais. Subir mais, Carol, para nós entender mais um pouco. Não tá aí não, né? Então, o que acontece, irmão? Essa estrutura aqui, essa manifestação que chama, significa as coisas que acontecem devido ou mal ou bem na vida do ser humano. Ou que ele seja com Deus, se ele fizer as obras boas de Deus, ele vai colher as obras boas de Deus. E as obras boas, eu vou estar antecipando o que está no futuro dessa leitura, elas vencem o mal. Irmão, mas como que vence o mal? Toda obra boa vence o mal. Não adianta a pessoa querer ser mal para vencer a obra boa que não vence, né? Olha, pela luz, porque a luz tudo manifesta, quer dizer que cobre, né? Por exemplo, a luz de Deus, que é a palavra, ela passa por cima de tudo, ela vence tudo. Quando significa tudo manifesta, vence tudo. Por isso ele diz assim, ó, desperta tu que dormes. Ele fala aqui, não é a pessoa que está dormindo no sono,
é que está dormindo na vida. Essa palavra dorme significa descanso. Tem muita gente que deixa isso aqui, que deixa de ir para a igreja na última hora, que deixa para ouvir a palavra de Deus na última hora, e Deus está avisando isso aqui: desperta tu que dormes, né? Diz, por isso diz, desperta tu que dormes, né? Essa palavra dorme não quer dizer que a pessoa está dormindo, não quer dizer que a pessoa está morta, quer dizer que a pessoa está parada. O que acontece quando a pessoa está parada? Ele está descansando, ele está dormindo, está descansando. É você que está parado. Essa palavra dorme é a mesma coisa de parar. Você que está parado, que não está pensando, porque quem está dormindo, ele pode até sonhar, mas ele não está pensando, né? Então a palavra dorme é a mesma coisa no vocábulo de hoje, de você estar parado em pensar, parado em ouvir, parado em manifestar, parado de fazer o mal, parado de fazer o bem, parado de dizer a palavra, tá entendendo? Desperta tu que dormes e levanta-te. Quando ele fala levanta-te, ele está, anda, né? Ele está dizendo, dê um passo para frente, dentre os mortos, né? Levanta-te dentre dos que dormem, dos que não querem. Ele está chamando aquelas pessoas que estão paradas ali na vida, que não sabem quem é Jesus. Ele levanta-te e anda, vem a Cristo, né? E Cristo te esclarecerá. Porque quando você busca esse conhecimento, o próprio Cristo significa, ele se encarrega de esclarecer. Amém? O que é que Cristo vai te esclarecer? Toda essa história aí, irmão. Estou falando aqui de Jesus, dando aula para você que está nos assistindo no Brasil e no mundo, mas tudo isso só será possível se você quiser. Se você não quiser, você desliga o celular. Se você não quiser, você não vem para a igreja. Se você não quiser, você não obedece. Se você não quiser, você não faz nada. Sabe por quê? Tudo você tem que querer seguir isso aí. Cristo te esclarece. Portanto, vinde prudentemente. Essa palavra é muito interessante. Posso subir um pouquinho mais para não doer minha coluna. Aí, portanto, vinde prudentemente. O que significa prudentemente? Para você vir com muita atenção, você vir com muita cautela, para você vir para a igreja com cautela, para você buscar a Deus lendo a Bíblia, buscando os estudos com muita cautela. Inclusive nós vamos chegar no lugar, tem muita gente que pensa, não, mas eu estudo a Bíblia na minha casa, não precisa estudar na igreja. Olha, na Bíblia nos orienta que o grande homem de superintendente de Job, no livro de Atos dos Apóstolos, que ele estava lendo a Bíblia, mas não entendia. Ele precisou que Deus colocasse Filipe para ajudar ele a entender. Isso nós temos também que seguir o testemunho. Então, vinde prudentemente para ouvir a palavra de Deus, quer dizer, vinde com cautela, que essa palavra prudente significa cautela, paciente, venha determinado, né? É como a gente normal, prudentemente, como andais, não como nesses, né? Então é interessante saber isso aqui, porque era uma carta para um povo, né? Quer dizer que ela já tinha tudo isso, mas como sábios, amém? Quer dizer, quem é que Deus considera sábio? Quem vem buscar conhecimento da palavra de Deus. Remido quer dizer o seguinte, vindo, buscado. A palavra remido significa vindo, buscado por Cristo no tempo certo, amém? No tempo certo, porquanto os dias são maus, amém? Então vamos puxar mais para aqui, mas vem, galera. Portanto, os dias são maus, quer dizer, irmão, todos nós vivemos num dia, quando se fala em dias são maus, porque ao nosso redor, na nossa sociedade, é impossível você não ser cercado pela maldade todo o tempo. Então, o que é que acontece, né? Todo dia que nós vivemos na sociedade, inclusive, eu tenho até um princípio de ensinamento de um sábio que ele diz o seguinte, que uma criança, ele não nasce para ser bandido, ele não nasce para ser traficante, ele não nasce para ser errado nenhum, coisa de desordeiro. Uma criança, ele nasce para ser uma pessoa de Deus, santa e viver eternamente lá de Deus, fazer só o bem. Só que a sociedade à sua volta, às vezes, bota a criança bem dos 3 anos para frente, porque a criança até os 15 dias, 16, 17, até aproximando dos 20 dias, ele é um recém-nascido, né? Agora, depois disso, ele passa a ser um bebê, né? E depois de um bebê, ele vai até os 3 anos sendo bebê. Depois dos 3 anos, ele é uma criança, né? Aí ele começa a copiar tudo que está falando. A criança, depois eu digo que hoje o mundo está muito elevado, dos 2 anos para frente já começa. Tudo que acontece à sua volta, ele começa a colocar como memória no seu cérebro. E daí começa a formar a criança, né? Então, o que acontece? O mundo está mal, porque para onde nós virar tem maldade. Porque nós não podemos viver sem a sociedade, né? Porque a sociedade é todo mundo junto. Então, é fácil a pessoa virar ou para o lado certo ou errado. Agora, se nós tivermos um princípio de seguir tudo que a Bíblia nos orienta, o que vai acontecer? Se nós concordar com a palavra e seguir a palavra de Deus, a nossa geração vai ter tendência de seguir essa mesma coisa, né? Então, se a nossa geração seguir, vai ser manifesta a obra de Deus na nossa geração, amém? Aí ele diz, mas, qual seja, são maus, aí diz, por isso, não sejais insensatos, né? Mas entendei-as qual seja a vontade do
Senhor. Quando se fala aqui, ele está falando para nós não ser ignorante, que a palavra sensata é a mesma coisa de ignorante, né? E entender qual é a vontade de Deus. Aqui nós estamos ensinando o quê? A vontade de Deus. A vontade de Deus é que nós sejamos imitador de Deus, como filho amado, andar em amor, viver a palavra de Deus e trabalhar com Ele. Vamos usar mais? Em nome de Jesus, deixa eu ver que oração. Tá. Aí o que é que acontece? Mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós em salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor nos vossos corações. Irmão, nós vamos, na outra semana vamos continuar de novo daqui, né? Mas vou estar explicando para vocês aqui um pouquinho isso aí, né? É muito interessante, né? Que quando nós lemos uma palavra dessa aqui, nós estamos vendo que é uma carta, né? Com a carta ele só todos, Senhor, claro que nós sabemos qual é a vontade de Deus. E qual é a vontade de Deus? Ele diz assim, ó, está dizendo aqui, ó: e não vos embriagueis com vinho em que há contenda, né? Essa palavra aqui aparentemente você só pensa logo na cachaça, na cerveja. Ele está falando que para nós não se embriagar com o vinho com o vinho da contenda. É claro que tem a ver também, que nós sabemos que quando a pessoa bebe cachaça, pode acontecer alguma desavença, mas em que há contenda. Será que na bebida tem contenda? Ou objeto não tem contenda? Tem, mas só o que ele está falando aqui, irmão, nessa questão aqui, o Espírito Santo está falando para nós, né? Nas conversas que há contenda. O que é uma conversa que há contenda? A conversa que há contenda são as conversas erradas que desviam do caminho certo, porque aí gera contenda. Então Deus diz que é para nós não se embriagar. O que é se embriagar? Significa em se envolver. Essa palavra embriaguez significa se envolver, né? Você se envolver com as fofocas que dá briga, que dá destruição, que dá morte. Mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós em salmo. Veja bem direitinho, essa palavra é muito interessante. Quando eles enchei-vos do Espírito falando, aí ó, enchei-vos do Espírito falando entre vós. O que significa isso, irmão? Aparentemente Deus está dizendo para nós se encher do Espírito, é onde o pessoal muito diz assim, começa a falar a língua estranha e achar que está cheio do Espírito Santo. Aqui ele está mandando, se enchei-vos do Espírito, né? Aí ele está falando, se enchei-vos do Espírito em Efésios 5. Enchei-vos do Espírito Santo falando entre vós. Ele está dizendo para você se encher da palavra de Deus, estudar a palavra de Deus, meditar a palavra de Deus, ler a palavra de Deus. Você não sabe ler, medita, ouve a palavra de Deus. Tem como ouvir? Hoje tem, irmão. Antigamente tinha essas cartas, você botava para o seu para ler. Às vezes tinha um grupo lá que estava farreando, brincando, né, fazendo heresia. Aí tinha um povo que ia com o leitor sozinho, botava, lê essa carta para nós. Aí o leitor ia ler e todo mundo ficava alegre ouvindo, se enchendo. Porque isso aqui, esse trabalho que nós estamos fazendo hoje, eu estou aqui sendo usado por Deus, enchendo as pessoas do Espírito. Amém? Que nós estamos falando. Então nós estamos falando entre vós. Quer dizer, o Espírito de Deus está falando entre nós. O que é que nós estamos fazendo? Nós estamos se enchendo do Espírito. É isso aqui que nós estamos se enchendo do Espírito. Então, entre vós, enchendo do Espírito. Em salmos, né? Por exemplo, o que é que significa em salmo? A palavra salmo, né? Significa, é muito interessante isso aí, porque salmo é um livro da Bíblia, né? Um livro de adoração ao Senhor. Então, é um livro, né, em salmo. Então, quer dizer que se é em salmo, é na Bíblia, né? Então, se fala que é na Bíblia, né? Então, fala que é em adoração a Deus, né? Porque salmo foi um local que mais especificou a adoração a Deus, né? Então, em salmo, quer dizer, adorando, quer dizer, você pode estar lendo a Bíblia e louvando, e salmando e hinos, né? Porque já estava falando bem a palavra, né? Adorando em hinos e cânticos. Por que cântico? Quando se fala em cântico aqui numa história dessa, já pensa que é um livro chamado Cântico na Bíblia. Não é realidade, é porque tanto essa palavra hino como essa palavra cântico significa adoração. Então, ele diz assim, ó, se enchendo do Espírito entre vós, né? Falando entre vós em salmo e hino e cântico, ou seja, você ouvindo a palavra, você lendo a Bíblia, você se enchendo dos conhecimentos da palavra de Deus e adorando a Deus. Eles em cânticos espirituais. O que significa espirituais? É porque é uma coisa que você está cantando, mas cantando música não quer dizer só lá dentro do Evangelho. Se fosse só nos salmos, né? Só nos salmos, você não poderia cantar um hino que nem, por exemplo, muitas irmãs, que nem a irmã Cláudia canta um hino, né?
o Espírito Santo ensina lá, cantam hino de adoração. Então, eles cantam hinos espirituais. Por quê? Espirituais porque é o que refere ao que leva a Deus. Porque espirituais é nada que tem a ver a carne. Por exemplo, o que tem a ver a carne? Vocês já viram aquelas dancinhas que o povo canta na rua? Eles estão alegres, mas estão cantando assim: meu Jesus me levou porque eu estava apaixonado. A paixão é coisa da terra. A paixão é um envolvimento que tem carnal aqui na terra. Então eles: eu fiquei apaixonado por uma linda mulher, mas meu Jesus me desviou desse caminho tortuoso. Isso é uma música. Tem muitas músicas, muito pé de música que fala assim. De repente ele começa a envolver com as partes materiais. E as partes materiais não se agradam a Deus. As partes materiais, ela significa, é um cântico, né? E alegra a alma da pessoa, né? Mas aí a pessoa começou a colocar coisa material. Deus agrada do que fala espiritual. Agora se você dizer: meu Jesus me salvou, me levou, me preparou para ter uma vida eterna. Isso já é um cântico espiritual, porque falou só de Jesus e na programação de levar as pessoas para a vida eterna. Aí cantando e salmodiando, né, ao Senhor no vosso coração. Ou seja, nós temos que implantar toda a força espiritual cantando no nosso coração. Às vezes, irmão, você sabe que a gente canta sem abrir a boca. Você sai assim viajando, por exemplo, aí você começa... Aí você cantou aquele hino todinho, repetindo na sua voz íntima, né? Até nisso aí, em vez de estar pensando assim: eu vou vingar aquela maldade que fulano fez contra mim, assim. Aí isso já não é Deus, né? Agora, se você cantar assim mesmo: eu vou para Cristo, cantando no coração, aprendendo, sabe? E louvando a Deus, isso a gente está salmodiando no seu coração, né? No vosso coração. Quer dizer, quando nós falamos no vosso coração, significa na parte espiritual da pessoa. Nós vamos encerrar por aqui, já está a hora de encerrar, né? Glória a Deus, aleluia. Vamos ficar por aqui na questão dos espirituais. Vamos terminar bem aqui, ó. Começar, tá, Carol? Vamos ir na próxima semana. Então vamos ficar de pé, vamos orar aqui a Deus. Vamos encerrar. Todos os missionários de pé, nessa manhã especial, vamos orar a Deus, põe a mão para o céu e repita comigo, todo mundo com a voz só e forte. Voz assim: Senhor Deus, em nome de Jesus, entramos na tua santa e gloriosa presença, nessa manhã especial, no dia santo do Senhor, de adoração. Invocamos o Senhor e ouvimos a tua palavra. Conhecemos um pouquinho da tua vontade. Nos enchemos do Espírito Santo. E agora pedimos: nos leve em paz para nossas casas, em nome de Jesus. Amém. Dê uma salva de palmas para Jesus.